Mirim droriana, plebeia droriana, mirim emerina, plebeia emerina e mirim guaçu, plebeia remota. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Meliponário Irapitã. O meu nome é Carlos Almeida e no vídeo de hoje nós falaremos sobre algumas espécies de abelhas mirins, principalmente essas três aí do início, que sim, são muito parecidas e não há nada de errado, na verdade, é bem comum ter dificuldade na identificação e diferenciação delas. Eu vou trazer o máximo de conhecimento possível aqui hoje sobre essas espécies e tenho certeza que ao final do vídeo você vai sair, né, sabendo aí identificar, diferenciar, além de conhecer as características de manejo e curiosidades sobre essas abelhas. Primeiro de tudo é pela entrada, que, como vocês viram no início, é muito parecida. Uma entradinha de própolis duro, que vai depender, a questão do comprimento dessa entrada depende da luminosidade. Então, se for um enxame muito antigo de qualquer uma dessas espécies, e ele estiver num local muito sombreado, com difícil acesso, elas vão fazer, pode fazer até uma cornetinha. Eu já vi entradas de até 1 palmo de comprimento, mas é algo mais raro. No geral, é uma entradinha simples mesmo, como dá pra gente ver aqui atrás, acho que tá dando pra ver aqui abaixo, e vocês viram aí no início, uma entradinha simples de própolis, onde vai passar 2, 3, 5 abelhas de uma vez só. Essa entrada não se fecha pela noite, a característica dela é ser de própolis escuro. É claro, o própolis vai variar de região conforme região, mas um detalhe que a gente já pode se apegar aqui, é que tem uma delas que na maior parte das vezes, ela faz uma janelinha, uma entradinha secundária, e com isso a gente consegue aí começar uma diferenciação, que é a mirim droriana. A mirim droriana tem a entrada principal e pode ter uma janelinha ali onde ela não passa, geralmente não passa abelha, mas sempre tem alguma espiando. Pode ser no mesmo buraco de entrada, pode ser junto da entrada, como pode ser separado também. Por exemplo, aqui é uma abelha iraí, mas eu já tive uma droriana que a entrada delas ficava aqui e no nó da madeira na parte de cima tinha uma passagem, e ali a 10 centímetros de distância ficava a janelinha dela. Beleza, Carlos, mas e se a droriana não fizer? Se ela não fizer, a gente vai tentar diferenciar pela carinha dela. A mirim droriana, ela possui uma listra, né, uma listra amarela na cara, assim como a mirim guaçu, que dá pra gente ver por essa imagem, mas a mirim emerina, na base ali, junto dos olhos compostos, a gente vai ter ela mais alargada. Então, se você tiver uma boa visão, paciência e dependendo do seu celular ou da sua câmera, você conseguir focar e tirar foto, você consegue ver esse alargado na mirim emerina. Então essa é a principal diferença entre elas. Sim, a guaçu e a droriana são bem parecidas, mas a gente já vai ver algumas características internas daí no caso, que fica mais fácil de diferenciação. Uma outra forma de diferenciar é pelo tamanho. Pelas descrições de alguns livros e artigos, tanto a emerina como a droriana possuem 4 milímetros de tamanho. Mas nas minhas observações e conversando com outros meliponicultores, seguidores aqui do canal, alunos do meu curso, né, quando a gente vai para a identificação, aparentemente, pelo menos o que eu observo aqui, é que a mirim emerina ela é um pouquinho menor, mas é muito pouco mesmo. Então, a droriana tem 4, a emerina teria ali 3.8, talvez 3.5. E sim, pessoal, em qualquer espécie de abelha vai ter diferença entre os indivíduos. Então, tanto na mandaçaia vai ter mandaçaia maior e mandaçaia menor no mesmo enxame, já tá aí a mesma coisa, para as mirins não é diferente. Porém, a mirim guaçu, ela possui um tamanho maior, ela chega a 4,5 milímetros. E o que é muito interessante, e realmente é bem interessante, a questão do significado. Faltou falar do significado, né? Mas no Tupi-Guarani, mirim, eimiri, significa pequeno. Então, as abelhas mirim são as abelhas pequenas, enquanto as abelhas uruçu, o finalzinho uçu, significa grande. Então, olha que legal, mirim guaçu, a mirim maior. Então os próprios indígenas já sabiam, já conseguiram, né, observar a diferença de tamanho, tanto da mirim guaçu
para as outras. Então a mirim-guaçu, ela é uma abelha maior. Isso é visivelmente, né? Dá pra gente saber. Porém, se você tem uma abelha no seu muro, tem uma abelha que entrou no ninho isca, você não tem base de comparação. Então é um dado aí, caso você tenha mais colônias e possa fazer essa comparação de uma caixa para outra. Mas a mirim-guaçu, ela é bem maior, né? Meio milímetro aí, na prática dá pra gente ver a diferença. Uma outra coisa que talvez dê pra ver é que tá começando a chover. Então aqui, depois eu vou falar de localização, né? Aqui tem várias mirins, manda-saia, tem bugia que tava tendo confusão com manda-saia, aqui é bugia ao fundo, iraí. Já adiantando, pra gente dar o exemplo, você pode criar as mirins juntas. Eu vou falar de brigas depois, mas você pode tê-las juntas. Então, mirim preguiça, iraí, manda-saia, mirim-guaçu, manda-saia, mirim preguiça, manda-saia, bugia, iraí, manda-saia aqui embaixo. Aqui mirim-guaçu, lambe-olhos, iraí, mirim-guaçu. Ali no canto, bem no canto, tem uma mirim emerina e em cima dela uma mirim-guaçu. Aqui não tem droriana, aqui tinha, eu acabei comercializando, mas pode ficar tranquilamente. Então eu vou sair aqui agora desse estúdio, vulgo conjunto de caixas, onde a câmera está ao ar livre, e vou lá, ali ao lado, onde eu tenho as manda-saias, bugias e também mirins, para que a gente fique aí protegido da chuva. Eu tô gravando esse vídeo no final do ano, é o último vídeo aqui do ano. Já fica aqui meu desejo de ano novo, né? A gente tá fechando com chave de ouro, um vídeo muito pedido aqui no canal, porque é uma dor, né? É uma dificuldade que eu tinha, às vezes ainda tenho, e que quem tá começando, quem já cria, acaba tendo também da diferenciação das mirins. Bora lá pro lugar mais coberto. Aqui não pega chuva, tá um toldo aqui em cima, ó. Aqui em cima tem um toldo, e elas estão bem protegidas. Vamos proteger a câmera também. Pronto, câmera protegida. E aqui a gente tem uma mirim droriana, a 01, que eu não lembrava qual que era, mas é aquela que eu falei, ó, que tem aqui uma entradinha, tinha, né, uma entradinha secundária aqui no nó. Então, deixa eu tirar a minha cara da frente. A abelha, ela fazia a janelinha aqui. Então aqui tá a entrada principal, aqui era a janelinha, elas fecharam, mas não fizeram aqui. Então, mesmo sendo uma droriana, pode ser que ela não faça essa janelinha, essa entradinha secundária. Então a gente viu aí pela entrada, que vai ser bem parecida, a listra, né, a faixa, na verdade, a faixa amarela do lado dos olhos compostos, o tamanho da abelha, a mirim-guaçu é maior, a droriana tem ali seus 4 milímetros e a emerina é um pouquinho menor. Uma outra questão é a dispersão da espécie. Por exemplo, a mirim emerina, ela está presente nos estados do Sul e em São Paulo. Então se você tem uma abelha em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, estados mais para cima, significa que ela não pode ser uma emerina. Já a droriana, ela está muito mais dispersa. Então ela está nos estados do Sul, do Sudeste, na Bahia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Então ela sobe mais aí no mapa, ocupando mais locais. E a mirim-guaçu é encontrada nos estados do Sul e do Sudeste, onde a gente consegue fazer aí essa diferenciação. No Nordeste, por exemplo, não tem mirim-guaçu, segundo a lista oficial do ICMBio. Pode ser que nos estados ali da divisa acaba se encontrando, principalmente na Mata Atlântica, onde geralmente encontra-se aí, por exemplo, a mirim-guaçu. As outras, a emerina e a droriana, são bem dispersas, se encontram em regiões mais úmidas e em regiões mais secas também. Nossa, Carlos, mas você só vai falar de abelhas do Sul e do Sudeste? Então, pessoal, a questão é que são aquelas que eu crio. Porém, a gente entra aqui em outras espécies para diferenciação. E antes das que a gente vai diferenciar da droriana, da guaçu e da emerina, convido você a conferir depois que acabar esse vídeo, o vídeo onde eu falo sobre a mirim preguiça. E nesse vídeo eu cito a plebeia negrispes, mirim negrispes, plebeia juliane, mirim juliane e também a mirim lucy, plebeia lucy. A plebeia, o grupo das plebeias, a mirim preguiça não é uma plebeia, mas é parecido com algumas. Então o grupo das plebeias é um grupo bem amplo e por serem abelhas pequenas, um tanto quanto difíceis de diferenciar. Então nesse vídeo da mirim preguiça, eu já abordei a mirim preguiça e outras mirins que são parecidas com ela. Tá? Antes que você fale que eu não falei da negríceps ou que eu não falei de alguma outra espécie, como essas outras que eu já citei. Então, que ainda são parecidas
com essas três que a gente está falando aqui hoje, nós temos a mirim jati. Nomes populares são complicados porque, principalmente na questão das mirins, vai variar bastante. Diferente de uma mandaçaia, que eu não posso chamar de jataí, é errado, a mirim acaba confundindo, né? Mirim mosquito, mirim amarela, mirim jati, acaba se mesclando esses nomes, por isso é importante quando você vai pesquisar, e sempre que possível tentar utilizar o nome científico, eu sempre tento lembrar, né, de colocar os nomes científicos aqui. Mas então a gente tem, no Nordeste, a mirim jati, ou só jati, como ela é muito conhecida, a plebeia flavocincta. Tá? É uma mirim de 3,5 milímetros, ela é mais amarelada e é encontrada nos estados do Nordeste. Então um vídeo que eu posso citar aqui para vocês procurarem, caso tenha aí na região de vocês, é o vídeo do Jansen Brito e as abelhas, um canal aqui no YouTube que fala bastante sobre o manejo das abelhas do Nordeste, e lá tem bastante conteúdo sobre a jati, tem até divisões e assim por diante. É uma abelha bem parecida, às vezes ela é um pouco mais produtiva que as outras, mas quando você vê alguns vídeos, você vê que ela é muito parecida com a droriana, que ela é muito parecida com a emerina. Então fica aí essa questão de diferenciação, né? E pontuando aqui também, a gente vai ter a mirim guaçu amarela e a mirim droriana amarela. São um pouco mais raras, mas é importante citar que elas existem. Uma outra questão é que toda abelha jovem, ela é clarinha. Então a jataí jovem vai ser mais amarela, a mandaçaia jovem vai ser mais amarela. Não confundam abelhas jovens com abelhas adultas amarelas, tá certo? Então a gente tem a jati, plebeia flavocincta, e uma outra que pode ser parecida é a plebeia saiki, mirim saiki, também encontrada nos estados do sul e do sudeste. Então nos estados onde a gente vai ter a emerina, droriana e a guaçu. Porém, a diferença dela é que ela faz uma entrada mais aberta. Diferente das outras, né, que a gente já viu que ela faz uma entrada tendencialmente circular, a mirim saiki ela vai fazer uma entrada mais ovalada, achatada, onde ficam ali muitas abelhas. E aqui nós temos imagens da plebeia saiki cedidas pelo Gustavo Raymond, do Meliponário das Abelhas. Então ele está lá em Florianópolis, local onde tem uma relativa quantidade, né, Santa Catarina tem uma grande quantidade de mirim saiki, e ele fez esses registros. Ele tem o perfil dele lá no Instagram, tem uma visita ao meliponário dele aqui no canal. Eu fui lá, visitei o meliponário dele, o Gustavo é aluno do meu curso, então foi um vídeo bem legal, o pessoal tá gostando bastante. Confiram aqui no canal a visita ao meliponário das abelhas, e agradeço mais uma vez ao Gustavo por ter disponibilizado essas imagens de uma espécie que eu não crio e não vou criar tão cedo, porque não tem na região, não é fácil achar fornecedor, eu não vou buscar uma espécie que seja difícil de conseguir genéticas. Ela é uma abelha mais populosa e, por tudo que eu vi, geralmente ela não se desenvolve muito bem em caixas. Tá? A pessoa faz resgates, transfere ela para a caixa, acaba não indo tão bem. Pode ser que vá, mas no geral ela não vai tão bem. Ela é uma abelha mais populosa e tende a ser um pouco mais defensiva. Defensiva de vir grudar própolis na gente. Essas três que eu falei, a gente vai falar mais pra frente sobre a característica das campeiras, mas elas não são defensivas. Droriana, guaçu e emerina. Ah, um dia veio uma guaçu e grudou no meu olho. Não é muito raro, diferente da jataí e da mandaçaia, que é mais comum de acontecer. E ainda uma outra espécie que eu não tinha colocado aqui no roteiro, mas que eu lembrei agora, é a plebeia pugnax, que é a mirim guerreira. Então é uma abelha muito defensiva. Algumas pessoas que vão resgatar essa espécie têm que colocar o chapéu de proteção, porque é muito chato, fica tentando entrar no ouvido, no nariz. Então com isso é fácil de diferenciar. É fácil de diferenciar porque é uma abelha bem defensiva. Então se você tem uma mirim muito brava, muito populosa, que vem pra cima mordiscar, pode ser a mirim guerreira plebeia pugnax. Mas também, pelos relatos de criação, ela é bem menos criada, bem menos encontrada do que essas outras espécies. Ainda sobre a questão de diferenciação e identificação, tem estudos sendo feitos na área genética. Então abelhas muito parecidas, principalmente entre aquelas que a gente considera, a gente acha que é a droriana, provavelmente se dividem aí em 2, 3, 4 espécies geneticamente diferentes de abelhas. Mas isso fica aí para uma outra conversa, são detalhes bem mínimos aí de diferenciação.
O que vale é prover o melhor manejo possível, que é o que a gente vai entrar aqui agora. Manejo esse que é bem parecido e por isso facilita a nossa tomada de decisão frente ao manejo, né, com essas espécies. Para a gente ir para a parte de manejo, a gente vai utilizar o meu método, o diagnóstico Irapitã. Se você já viu algum desses vídeos aqui da nossa série Conhecendo as Abelhas Nativas, onde a gente já falou de mandaçaia, de jataí, das escaptotrigonas, várias espécies, mirim preguiça, como eu falei, você já sabe que a gente divide em 3 pilares para pensar a espécie da mesma forma que a gente pensaria os manejos. Então o primeiro pilar é o pilar do local, que é o ambiente que essa abelha vai estar e a caixa. Então essas espécies, principalmente a droriana, ela é muito encontrada em ambiente urbano. É muito comum encontrar elas em ambiente urbano. Diria que talvez depois da jataí e da iraí é uma das que mais você vai encontrar em ambiente urbano. Então por isso já dá pra gente ver que ela é uma abelha bem resistente, bem rústica. Porém, ela não gosta do excesso de calor. Né? Se você deixar a sua caixa muito exposta ao sol, ela vai morrer, ela vai perecer. É claro, o sol da manhã ele é muito importante para um bom desenvolvimento da colônia, principalmente no inverno. E dependendo aí da região sul, pode pegar sol o inverno todo, nos dias que faz frio, né? Se tiver muito calor, pode prejudicar a colônia. Então, basicamente é uma abelha de sombra, pegando ali o sol da manhã. E antes da gente falar da caixa, a gente tem aí uma outra moradia que é uma moradia, pode ser, né, uma moradia provisória, que é o ninho isca, uma das formas de você conseguir aí as espécies de abelhas. Essas espécies, elas entram nos ninhos iscas, principalmente a droriana, a emerina e a guaçu. Essas 3 que a gente está falando aqui hoje, as principais do vídeo de hoje, elas entram em ninhos iscas de 1 litro, 2 litros até 5 litros e não tem segredo para pegar essas espécies. A questão é que como ela precisa de espaços pequenos, não muito grandes, ela geralmente encontra na natureza. E outras vezes são colônias que se desenvolvem muito devagar, então não ocorrem tantas enxameações. Das minhas caixas mesmo é muito raro, é uma ou outra que eu consegui observar uma enxameação. Na natureza não é diferente. Por aqui eu já encontrei, eu sempre perco a conta porque acabou morrendo um enxame, depois eu encontrei um enxame novo, mas eu encontrei umas 7 colônias naturais aqui no entorno do meliponário. E nesses 6 anos criando as abelhas nativas, agora já fez, né? Já vai fazer 6 anos agora em janeiro de 2023 que eu crio as abelhas nativas, eu só consegui por aqui 5 enxameações. Em outros locais eu consegui mais, que eu instalo ninho iscas, mas aqui em 6 anos eu só consegui 5. Então, se eu pego bastante jataí, se eu pego tubuna, já peguei mandaçaia e peguei algumas mirins, significa que a forma que eu instalo o ninho isca está correta. A questão é que a enxameação, o número de enxameações é menor dependendo da região. Então aqui abaixo, em outros locais, as pessoas pegam muito. Colocam 20 ninhos iscas, conseguem, eu já vi gente conseguindo 15 mirins guaçus, outros conseguem 10 mirins drorianas, então varia de região para região, não tem segredo para conseguir uma enxameação. É atrativo misto, ninho isca normal, que não pegue o sol da tarde. E ainda no pilar do local nós temos a caixa, né? Então vai realizar um resgate, vai fazer uma divisão, ou vai, no caso, realizar a transferência do ninho isca, qual caixa eu coloco? Para essas 3 espécies, eu diria que é para Plebeia saiki, Plebeia flavocincta e para Plebeia pugnax também seria isso, são aí 2 litros de volume. Sim, 2 litros de volume. Um exemplo é essa caixa aqui com 12 por 12 por 15. É uma medida excelente. Geralmente elas não ocupam tudo isso, porém elas possuem a capacidade de ocupar. Então com isso a gente deixa aí disponível esses 2 litros. Mais do que isso, eu nunca vi uma ocupando, a não ser, que a gente já vai falar da parte de produção, mas já adiantando aqui para vocês, em alguns locais as pessoas conseguem uma boa produção de mel de mirim emerina. E daí vem uma melgueira por cima. Mas aqui na minha região eu nunca consegui uma produção de mel dessas espécies. Então a caixa com 2 litros de volume para ninho, onde elas vão fazer todas as estruturas ali que elas precisam, reservar todo o mel e pólen que elas conseguem para passar os períodos de escassez. Carlos do final do vídeo aqui no meio para te lembrar de deixar o gostei.
Se você ficou até aqui é porque você gostou desse vídeo e ele tá te agregando conhecimento. Então a única coisa que eu peço é que você deixe o gostei e se inscreva no canal. Duas ações gratuitas que não custam nada, mas que agrega bastante aqui pro canal e faz com que o YouTube entregue esse vídeo, todo esse conhecimento que você já está gostando, mais uma vez você ficou até aqui porque está gostando, entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então não deixe de deixar o gostei, se inscrever e compartilhar ao final do vídeo. No segundo pilar nós temos a força de trabalho, então são as campeiras, a rainha, zangões e as campeiras que estão por nascer, né? As células de cria. Campeiras dessas espécies variam aí em torno de no máximo 2.000 indivíduos, dessas três que eu falei, podendo chegar a 3 talvez, mas também muitas colônias ficam com 800, 500 indivíduos. Tudo vai depender da oportunidade de recursos, da idade da colônia, mas elas podem sim chegar a 2.000 indivíduos. A diferença vai ser, como eu já falei, para Mirim Saiki, né, uma abelha bastante populosa, chegando a 7.000 indivíduos, e eu acredito que para Mirim Pugnax, né, a Mirim guerreira, revoadas bem grandes, aparentemente existe aí um maior número de indivíduos. E agora que eu acabei de ver, né, vocês viram clareando e baixando, é a chuva que está vindo e que já passou, mas está voltando. Então fica aí essa diferença de iluminação natural aqui no meliponário e as abelhas trabalhando a todo vapor no fundo. Então tem aí essa variação de indivíduos esses que vão percorrer uma distância aí de 500 metros. Então, um raio aí de 500 metros no entorno da caixa é onde tendencialmente elas vão buscar recursos. Né? Só voltando lá no pilar do local, como eu mostrei, dá para criar lado a lado, tá? Dá para criar lado a lado. E entrando aqui voltando no segundo pilar, que é das campeiras, pode ocorrer briga. Aqui nunca teve nenhuma confusão grande, mas já teve seguidor e aluno relatando briga de Droriana com Droriana, Droriana com Emerina, Miringuaçu pro meio. E na hora da briga você tem que agir da forma correta, separar, fechar, inverter, trocar de lugar. As medidas que são necessárias aí para uma briga, não é diferente de nenhuma espécie, mas sim, eu coloco aqui lado a lado sem me preocupar, tá? Sem me preocupar porque o risco de briga ele é baixo. A não ser uma mirim guerreira, a não ser uma mirim saiki, que são abelhas aí mais populosas e tendencialmente mais briguentas, que arrumam confusão com as outras, mais territorialistas. No geral, as minhas aqui não tem nenhum problema. Eu acabei de trazer isca nova, né, ninho isca da mata. Tá aqui no meliponário, não teve nenhuma briga, não briga com outras espécies, não invadem outras espécies. Isso é o generalizando. É claro que pode ter pontualmente uma circunstância onde isso vai acontecer. Na parte da rainha, né, formação de princesa, formação de rainha, acontece que elas estão dentro do grupo das trigoniformes. E, portanto, a princesa nasce de uma célula especial, a realeira, que é uma célula maior, fácil de ver, mas difícil de achar, porque às vezes elas não fazem princesa. Em algumas vezes ela vai fazer bastante também, depende aí mais uma vez da série de condições que envolve aí a criação das abelhas nativas de recurso, florada, clima, época e assim por diante. Então elas formam princesas a partir da realeira, e essas espécies, assim como a jataí, assim como a mirim preguiça, elas podem aprisionar essa princesa. Então pode ter uma célula de aprisionamento. A que eu mais vejo aqui é a mirim guaçu. Já cheguei a encontrar 3 células de aprisionamento. Aqui está o exemplo de uma colônia que eu encontrei em Emerina, numa troca de rainha, e até fiz uma divisão com ela. Eu abri, a postura estava horrível de uma rainha velha, divisão. Depois de um tempo eu observei de uma enxameação ou de uma troca de rainha. Depois de mais de um tempo, no caso, como tinha duas, estava sobrando. Obviamente, uma ali estava de sobra, eu utilizei para realizar a divisão. Então elas aprisionam a princesa e você pode utilizar ela. Os zangões, às vezes, eles são, né, da mesma forma que as outras espécies. Você consegue ver as anteninhas maiores. Então pode acontecer o acúmulo de zangões, mas também, pelo menos aqui no meu meliponário, é mais raro. Eu não observo em mirim-guaçu, não observo em droriana, eu observei nessa vez aí na emerina. Isso que eu realizo divisões, várias divisões já realizei, né, dezenas aí de divisões de mirins,
e não observa aí esses zangões parados geralmente, mas é possível sim observar. Uma outra característica dessas abelhas é que nas regiões que faz bastante frio, parte do sudeste no geral e principalmente no sul, elas têm a parada da postura no inverno, a famosa diapausa. E com isso elas podem ficar de 2 a 5 meses sem realizar a postura e ficar tudo certo, tudo resolvido, faz parte da natureza delas. Depois, com a chegada da primavera ou no final do inverno, elas voltam à postura. E antes da gente ir para as características de manejo e dos recursos, tanto que elas coletam, como que elas produzem, como você pode auxiliar, fica aqui o meu convite para você conhecer o meu curso, o Meliponicultura na Prática. Um curso do básico ao avançado, com tudo que você precisa para dominar a criação das abelhas nativas sem ferrão. E lá nesse curso, além de toda essa parte básica de manejo, biologia das abelhas, que serve para qualquer espécie, tem manejos práticos com mirim droriana e com mirim guaçu. Então você pode pegar esses conhecimentos e passar para uma mirim emerina, para uma flavocíncta, para uma pugnax, você pode utilizar isso. Então tem divisões, transferências, trocas de caixa, a parte prática aplicada da meliponicultura, mostrando os resultados. Então eu faço e mostro depois se funcionou ou não, como foi o desenvolvimento da caixa, como que ela vai, os potenciais, né, e os desafios das abelhas nas circunstâncias de manejo. Então, primeiro link da descrição, Meliponicultura na Prática, fica aqui o meu convite. Bora para o terceiro pilar dos recursos e depois os manejos com essas lindas mirins. Vamos lá para o terceiro e último pilar, mas não menos importante, que é o pilar dos recursos. Quais as flores que essas abelhas vão? É uma diversidade bem grande, principalmente as flores pequenas. Então todos os temperos você vai ver, cebolinha, salsinha, manjericão você vai ver elas. Nas roseiras você vê a presença das mirins. Uma que está florida agora e que a gente encontra em quase todo o Brasil, ela é exótica, mas a gente encontra em quase todo o Brasil, é o resedá. Tem do rosa, tem do branco e nele a gente vê muita abelha mirim. Floradas grandes elas vão também, como por exemplo do cambará, a florada do angico, essas abelhas aproveitam. Então não é difícil você ver a mirim nas flores, acontece que nas flores é mais difícil de você diferenciar. Eu recebo muita foto de mirim nas flores e é difícil, porque tem que ter o foco ali na cara dela, é difícil na cara, na cabeça dela, né? É difícil você focar, elas são muito rápidas, então realmente na caixa e no ninho isca fica melhor. Já estava esquecendo de uma informação muito importante, que é a da mirim guaçu. Eu tinha falado que ia ser fácil, né? Voltando no segundo pilar, uma diferença gritante da mirim guaçu é que, tirando a parte do inverno, que ela é parecida com as outras, na época quente, ela não tem invólucro. Invólucro são aquelas camadas de cera que as abelhas colocam ao redor do ninho para proteção térmica e feromonal. As outras mantêm isso o ano todo. A mirim guaçu não. Então ela não tem invólucro nos períodos quentes. E com isso é fácil diferenciar. Se tem uma abelha que não tem invólucro e é grande, é mirim guaçu. Não tem mais nenhuma outra. A mirim preguiça é diferente. A mirim luce é diferente. A lambe-olhos é diferente. A mirim guaçu é muito característica e muito fácil de diferenciar olhando a parte interna. E por isso ela é uma boa abelha para caixa didática, tá certo? Então, aquelas são as flores, né? Algumas das que eu citei, existem várias flores aí que atraem as mirins. 11 horas é um exemplo de uma flor para vaso. Vai no eucalipto também, dependendo aí da disponibilidade de recurso. E elas utilizam esse recurso para fazer o mel e para estocar o pólen. Uma questão do forrageamento é que ela é uma abelha pequena, então tem que tomar cuidado com o vento. Se é um local que venta muito, dificilmente essa abelha vai conseguir ter sucesso na evolução. Então, no geral, ela não é uma abelha para andares altos de apartamento, dependendo do local onde esse prédio está. Né? Se ele está no alto da colina, o primeiro andar já é muito vento, mas se ele está na parte de baixo e tem uma mata ali, pode ser que ela se desenvolva bem. Mas no geral, é uma abelha leve, ela é influenciada pelos ventos e pela temperatura. Então abaixo de 20 graus é difícil que ela saia. Algumas talvez saiam com 18 graus. Então percebam que elas saem antes da jataí. A jataí vai sair com uma temperatura maior, 22, 23. A mirim droriana, ela trabalha bem mais cedo. E trabalha basicamente o dia todo.
mas ela começa mais cedo e termina mais tarde, possui um horário maior aí de forrageio, diferente, por exemplo, de uma jataí. E mais uma vez eu fico apontando para o lado, esquecendo que a câmera tá só em mim, é que tem uma jataí aqui, tem outra aqui na frente. Então elas utilizam esses recursos das flores para produzir mel, mel que, diferente, a não ser na emerina, em algumas regiões, ele é em pequena quantidade. No máximo dá para você experimentar. E, no geral, ele é um mel muito ácido. Ele é bem ácido. Se você já experimentou o mel de jataí e achou ácido, o mel de tubuna e achou um pouco ácido, o da Droriana, da emerina e de Maringuaçu, você vai achar mais ácido ainda. O acúmulo de pólen é igual ao da jataí, né? Ela vai ter ali os potes de pólen, algumas vezes vai ter muito pólen, outras vezes vai ter menos. Você pode tirar de uma e fornecer para outra, às vezes tem bastante. E o acúmulo de própolis, ele é relativo. Pelo tamanho da abelha, dá para você coletar própolis dela. Se você tiver várias abelhas, você consegue fazer. Eu estou com um extrato de própolis de abelhas mirins, um extrato de própolis misto de mirins, então das drorianas, emerinas, guaçus, e tem própolis de preguiça também junto, então eu estou fazendo um extrato de própolis de mirim. É um própolis de excelente qualidade, e é uma característica delas também, assim como a jataí, mas delas é mais ainda, é ter a reserva de resina, principalmente a droriana e a emerina. A guaçu não faz tanto isso, mas é ter uma bolota ali de resina bem grudenta que elas utilizam para fazer o própolis, né, que é uma mistura de algumas fibras vegetais, cera e a resina que fica acumulado, mas tem essas bolotinhas de resina pura, muito grudenta, e que é importante você fornecer para ela, caso seja um resgate, caso seja uma transferência do ninho isca ou seja uma divisão. Você está colocando a abelha numa caixa nova, é interessante que ela tenha ali recursos para que ela possa vedar as frestas que ela ache necessário vedar. Já entrando na parte de manejo, o manejo da divisão é relativamente simples. Eu acho bem firme para a gente realizar a divisão. Os discos ali soltam bem fácil, o invólucro é mole. Não é que nem a da jataí, que eu considero bem sensível. A guaçu é mais fácil. A droriana e a emerina é igual, é mole. As camadas ali do invólucro, elas são bem finas. E acabou de sair um ovo aqui. Tá quase na hora do almoço, a gente já pega ele fresquinho. Vamos guardar, né? Na verdade eu vou tirar ela e eu já volto. Por que elas têm que gritar, né? Na natureza não faz sentido. Você avisaria um predador que você acabou de deixar um ovo ali. Então, não dá pra entender, mas já tá menos barulho aí da galinha. Voltando ali na parte da divisão, né, que a gente estava. Você vai usar os ovos das abelhas, que são as células de cria. Talvez uma princesa ou uma realeira. Trocar de lugar. Tem chance aí de dar certo. A questão é que é mais lento do que uma moda-saia, do que uma tubuna, do que uma bugia. Pode demorar bastante para que essa rainha se estabeleça e comece a postura. Da mesma forma que faltou falar, mas está dentro de manejo, né? Questão do ninho isca. É esperar no mínimo 90 dias, ou mais. Então, como a gente usa geralmente o ninho isca de garrafa PET, você pode abrir ali e ver como que está lá na parte interna, e com isso você decide se deixa mais 30 dias ou se transfere. Mais de 120 eu recomendo você transferir. Muitas vezes falta recurso, então você transfere, não tem postura, mas a princesa fecundada, a rainha, está lá no meio. Então quando você coloca na caixa e alimenta, por exemplo, ela vai se desenvolver bem. E uma característica de alimentação é que é um xarope mais denso aí para melhorar a aceitação. Pode ser mais líquido dependendo das condições ambientais e da colônia. E também você consegue fazer uma alimentação externa de mirins. É bem possível. Elas vão ali na gaiolinha, entram pelas frestas e conseguem aproveitar dessa alimentação artificial. Uma outra questão importante na parte dos forídeos, né, uma mosquinha que bota o ovo e as larvas comem o enxame inteiro, é uma abelha resistente. Tem que errar bastante para que tenha problema com forídeo. É diferente de uma boará, de uma mandaçaia, que atrai mais eles. As mirins, assim como a jataís, não atraem forídeo. E com as colônias em mãos, mediante divisões, você pode comercializar as colônias, ou caso você queira adquirir uma colônia, qual que é o preço delas, Carlos? Mais uma vez, o preço varia de região para região, da condição da colônia e da população, né? A força e a caixa que ela está. Então, aquilo que eu falei, uma colônia com 500 indivíduos, outra com 2.000. O preço é o mesmo? Não, não pode ser o mesmo. Às vezes a pessoa faz, mas o ideal é que tenha essa variação saudável e natural de preço pela condição da colônia. O mesmo vale da caixa. Uma caixa como essa, um quiri, que é uma madeira
que ela é térmica, ela é leve e ela não dá cupim. É diferente de um pinus de 2 centímetros de espessura, já meio acabadinho ali, que pega mofo, aquela ali não pega mofo e assim por diante. Mas então a mirim droriana, todas elas, né, vão variar aí de... Na verdade a droriana é a emerina, vai variar de R$100, às vezes 50 na caixa, mas no geral de 100 a R$350. A mirim-guaçu, por ser uma abelha maior, mais bonita, né, porque tem a questão da caixa didática, pode valer mais. Então de 200 a R$500, dependendo da caixa. Esses são aí os valores das abelhas. Não tem como eu cravar um preço. A gente já falou das variações. Tem gente que fica brava aí. Ah, por que não fala um valor exato? Porque não tem valor exato. Vai depender da avaliação das colônias. Vale lembrar que o interessante é você criar aquelas que já tem no teu entorno, que você encontra em cidades vizinhas, com criadores de respeito, que não tirem abelhas da mata e principalmente que não transportem essas abelhas por meio de correios ou transportadoras. Nós somos os guardiões das abelhas que nós decidimos criar. Elas não pediram para estar aqui, essas daqui estão por minha decisão, as que você vai criar, pretende criar ou já cria, estão única e exclusivamente por sua decisão, a não ser ali num resgate que apareceu. Mas resgate é muito pontual, não é sempre que acontece. Então por isso você é o guardião delas, deve, né, buscar o melhor manejo para garantir a qualidade de vida e a produtividade. Essas abelhas não são tão produtivas, mas estão aí para preservação ambiental, conscientização, polinização e resguardo aí de genéticas nativas. Considerações finais feitas, acredito que essas são todas as informações a respeito das mirins. Comenta aqui embaixo se agora você acha que está apto a diferenciar elas, se ainda tem dificuldades, quais são as dúvidas que surgiram. Eu procuro responder todo mundo, é bastante comentário, às vezes eu não consigo, mas eu vejo todos e dependendo da situação pode virar um novo vídeo respondendo aqui essas questões. No mais é isso. Não deixe mais uma vez de se inscrever no canal e deixar o gostei, além de ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço, até o próximo vídeo e um feliz ano novo para quem está vendo esse vídeo perto do lançamento.